Respire. Antes de continuar, respire. Existe algo acontecendo agora, algo silencioso, invisível, mas profundamente real. Enquanto você escuta essas palavras, há um movimento acontecendo dentro de você. Talvez você ainda não tenha percebido. Talvez esteja distraído demais com as urgências da vida, com as cobranças, com as expectativas, com o peso do que já aconteceu. Mas existe algo novo te esperando. E não é apenas uma frase bonita, é um chamado. Quantas vezes você já sentiu que está vivendo no piloto automático? Acorda, trabalha, resolve problemas, tenta sobreviver emocionalmente, dorme cansado e recomeça, como se estivesse repetindo os mesmos ciclos, como se algo estivesse faltando, como se a vida tivesse prometido mais, mas esse mais nunca chegou. Talvez você tenha perdido oportunidades, talvez tenha perdido pessoas, talvez tenha perdido versões de si mesmo, e lá no fundo, existe uma pergunta que você evita fazer. É só isso? Se for só isso, por que essa inquietação não vai embora? Por que essa sensação de que existe algo além continua te acompanhando? Porque, mesmo depois de tantas decepções, uma parte sua ainda acredita que algo maior pode acontecer? Essa parte é a prova de que existe algo novo te esperando. Eu sei que você já se cansou. Cansou de tentar. Cansou de acreditar. Cansou de ser forte. Cansou de ouvir que tudo vai dar certo, quando na prática parece que nada muda. Você já aguentou mais do que muita gente imagina. Você já fingiu estar bem quando estava quebrado por dentro. Já sorriu quando queria desaparecer. Já disse, tá tudo bem, quando estava lutando para não desabar. E talvez o que mais dói não seja o que aconteceu, mas o que não aconteceu. Os sonhos que ficaram no rascunho, os planos que nunca saíram do papel, as conversas que nunca foram ditas, as versões suas que nunca tiveram espaço para existir. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. O fato de você ainda estar aqui já é um milagre silencioso. E não, você não está atrasado. Você não perdeu o tempo. Você não estragou tudo. Você está sendo preparado. Existe uma mentira que foi instalada dentro de você. A mentira de que o passado define o seu limite. Que porque você falhou antes, vai falhar de novo. Que porque doeu antes, vai doer sempre. Que porque tentaram e não deu certo, então talvez você não mereça algo diferente. Mas olha para mim agora. Quem disse que a sua história já terminou? Quem decidiu que você já viveu o melhor que podia viver? Quem colocou essa sentença na sua mente? Você. Ou melhor, as experiências que você viveu. Mas experiências não são profecias. Dor não é destino. Fracasso não é identidade. Você não é aquilo que te aconteceu. Você é aquilo que você escolhe se tornar depois do que te aconteceu. Existe algo novo te esperando, mas você não consegue enxergar o novo. Se continuar segurando o velho como se fosse sua única referência de realidade. O que te feriu não pode ser o filtro da sua visão. O que te frustrou não pode ser o limite da sua expectativa. O que deu errado não pode ser o teto da sua fé. Existe uma lei invisível regendo sua experiência. Aquilo que você acredita profundamente, você começa a construir inconscientemente. Se você acredita que nada muda, você age como quem não espera mudança. Se você acredita que não merece, você se sabota quando algo bom se aproxima. Se você acredita que sempre será difícil, você rejeita oportunidades que parecem boas demais para ser verdade. Mas aqui está o ponto espiritual que quase ninguém fala. O universo não responde às suas palavras, ele responde à sua vibração. E vibração não é algo místico demais para ser compreendido. É estado emocional contínuo. Se você vive em estado de medo, você cria decisões baseadas em medo. Se vive em estado de escassez, você aceita migalhas. Se vive em estado de culpa,
Você se pune inconscientemente. Agora escuta isso com atenção. Existe algo novo te esperando, mas você precisa estar energeticamente compatível com esse novo. Você não acessa uma nova realidade sendo a mesma identidade. Feche os olhos por alguns segundos. Imagine uma versão sua, um ano à frente, mais seguro, mais leve, mais alinhado, mais próspero, mais em paz. Essa versão existe. Ela não é fantasia, ela é potencial. Mas o que separa você dela não é sorte, é programação. Você foi programado por palavras que ouviu na infância, experiências que te marcaram, medos que você não questionou, frustrações que você generalizou, e o subconsciente não analisa. Ele repete. Se você repetiu por anos, eu não sou suficiente. É sempre difícil para mim. Eu nunca consigo. Não é para mim. O seu cérebro criou um mapa interno, e você passou a viver dentro desse mapa. Mas aqui está o segredo poderoso. O cérebro é plástico, a mente é reprogramável, a identidade é reconstruível. Você não é fixo, você é adaptável. Comece a instalar novas verdades. Existe algo novo me esperando. Eu estou pronto para viver algo diferente. Eu mereço experimentar uma nova fase. Eu não sou meu passado. Repita, sinta, visualize. O subconsciente aprende por repetição emocional. Não é sobre repetir mecanicamente, é sobre sentir enquanto repete. Existe algo que você talvez nunca tenha admitido. Você quer o novo, mas tem medo dele. Porque o novo exige morte. Morte de hábitos, morte de padrões, morte de relacionamentos que já não combinam, morte de versões antigas suas. E o ego odeia morrer. Ele prefere o sofrimento conhecido do que a liberdade desconhecida. Talvez você esteja segurando algo que já venceu o prazo. Talvez esteja insistindo em ambientes que já não te expandem. Talvez esteja tentando manter uma identidade que já não faz sentido. E toda vez que a vida tenta te empurrar para algo maior, você resiste. Porque crescer dói, mas permanecer pequeno dói muito mais. Existe algo novo te esperando, mas ele não vai bater na sua porta se você continuar olhando para trás. Talvez a decepção que você viveu tenha sido um redirecionamento. Talvez aquela porta fechada tenha sido proteção. Talvez aquele término tenha sido libertação. Talvez aquela perda tenha sido espaço sendo criado. Você chama de fim, mas talvez fosse início. Você chama de fracasso, mas talvez fosse preparação. Você chama de atraso, mas talvez fosse alinhamento. A vida não erra, ela ajusta. E se você está sentindo esse desconforto, essa inquietação, essa sensação de que algo precisa mudar, é porque algo já está mudando, por dentro. Existe uma nova versão sua tentando nascer, mas você precisa permitir crescer, permitir aprender, permitir começar de novo, permitir ser diferente do que sempre foi. Você não veio até aqui para repetir ciclos. Você não sobreviveu a tudo que sobreviveu para viver pequeno. Você não carrega essa consciência por acaso. Existe algo novo te esperando, e ele exige coragem. Não coragem barulhenta, mas coragem silenciosa. Aquela que decide mudar mesmo com medo. Aquela que escolhe acreditar mesmo sem provas. Aquela que continua mesmo quando ninguém aplaude. E a partir de agora, você não é mais alguém que está tentando sobreviver. Você é alguém que está se preparando para prosperar. Mude o diálogo interno. Pare de dizer, vamos ver se dá certo. Comece a dizer, eu estou construindo para dar certo. Pare de dizer, se for para mim. Comece a dizer, eu estou me tornando compatível. Pare de dizer, eu sempre estrago tudo. Comece a dizer, eu estou aprendendo e evoluindo. Identidade não é o que você fez, é o que você decide repetir. Existe algo novo te esperando, mas ele precisa reconhecer você quando chegar.
E isso significa que você precisa começar a agir como a pessoa que já está vivendo essa nova fase. Não é fingir, é antecipar energeticamente. Como essa nova versão pensa, como decide, como reage, como se posiciona. Comece pequeno, mas comece. A vida trabalha em silêncio. Enquanto você acha que nada está acontecendo, conexões estão sendo alinhadas, oportunidades estão sendo organizadas, caminhos estão sendo preparados. Mas existe uma condição: movimento. Água parada apodrece, energia parada estagna, vida parada se repete. Dê um passo, não precisa ser gigante, mas precisa ser verdadeiro. Estude algo novo, mude uma rotina, converse com alguém diferente, saia de um ambiente limitante, perdoe, liberte, recomece. O novo não entra onde o velho ocupa todo o espaço. Existe algo novo te esperando, mas você precisa criar espaço para ele. E no início, eu te disse para respirar. Respire novamente. Perceba que algo mudou. Talvez não externamente, mas internamente. Uma semente foi plantada, e sementes não fazem barulho quando crescem, mas quebram a terra por dentro. Existe algo novo te esperando, não como sorte, não como acaso, não como milagre aleatório, mas como consequência da sua decisão de não desistir, consequência da sua coragem silenciosa, consequência da sua transformação interna. Você não está atrasado, você não está perdido, você está em transição. E transições são desconfortáveis, mas são sagradas. Daqui a algum tempo, você vai olhar para esse momento e vai perceber: era o ponto de virada, era o instante em que você decidiu parar de repetir e começou a se reconstruir. Existe algo novo te esperando, e talvez ele esteja apenas esperando você se tornar quem precisa ser para encontrá-lo. Agora me diz, você vai continuar vivendo como se nada pudesse mudar? Ou vai finalmente aceitar que algo extraordinário pode começar? A partir de hoje, respire, sinta, decida, porque existe algo novo te esperando, e ele começa dentro de você.